Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Marcos Rogério. Bom dia, colegas. Bom dia, deputado Eduardo Cunha. Presidente e deputado Eduardo Cunha, essa é uma situação aqui muito triste. Eu acho que ninguém gostaria aqui de estar com o presidente da Câmara, mesmo que afastado. Por favor, deputado Barão. A depor aqui no Conselho de Ética. É bastante lamentável para casa, acho que é bastante lamentável para todos nós. Mas o motivo, um dos motivos, é de afirmações vigorosas que Vossa Excelência fez e foram muito bem expostas aqui, especialmente as perguntas pelo relator, deputado Marcos Rogério. Então, na verdade, eu vou só tentar esmiuçar um pouquinho mais as suas afirmações de que não teria qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada em imposto de renda, e não recebi qualquer vantagem ilícita. E o seu principal argumento é que Vossa Excelência, que existe uma trust e não uma conta bancária em seu nome. Fazendo uma brincadeira, se essa trust fosse uma mulher, ela deveria ser maravilhosa, porque é tanta paixão cega, é tanta dedicação, a ponto de colocar um volume tão grande de recursos, deputado, e Vossa Excelência não ter efetivamente nenhuma curiosidade de saber o que está sendo feito com os recursos colocados lá. Isso realmente surpreende aqui e é o que causa um certo espanto à imprensa, aos parlamentares, enfim, e à sociedade brasileira. Porque se a gente pegar também o aspecto jurídico de uma trust, ela tem o setter, o criador. O criador dessa trust, se estou correto, e me corrija posteriormente, é a Vossa Excelência. Então, os recursos lá colocados foram lá alocados por Vossa Excelência. Recursos administrados, ou de Vossa Excelência, ou cedidos passados a Vossa Excelência por terceiros. A trust tem um tripé. Além do criador, que é Vossa Excelência, ela tem um beneficiário, que também é Vossa Excelência. Seja ele nos termos que Vossa Excelência fala, deste contrato com o administrador, com a trust, com o trustee. Este contrato, Vossa Excelência parece que também não o conhece, embora Vossa Excelência, evidentemente, que como criador, assinou esse contrato. E a terceira figura, o criador, Vossa Excelência, o beneficiário, Vossa Excelência, o administrador contratado por Vossa Excelência, nos termos que Vossa Excelência, evidentemente, contratou. E consta aqui também uma procuração que Vossa Excelência poderia administrar a trust. Uma procuração publicada de 2008. Então, Vossa Excelência ocupava os 3 tripés dessa trust, em algum momento, pelo menos. E a pergunta é, as perguntas, ou as dúvidas que pairam aqui são, qual a origem desses recursos que foram colocados por Vossa Excelência, o criador da trust, na trust? Porque esses recursos não foram declarados, ao que consta, nas suas declarações. Se foram, gostaria que esclarecesse. Nas suas declarações de renda no Brasil. E isso também, pelo que me consta, é obrigado desde 1962. Então, se Vossa Excelência, como criador, colocou recursos lá, por que estes recursos, se são de Vossa Excelência, e mesmo estando eles no exterior, por que não estão declarados no seu imposto de renda? Segundo, se vieram do Brasil, se foram recursos que Vossa Excelência retirou do seu patrimônio brasileiro, de uma receita oriunda do Brasil, por que não estão declarados e por que não foram, ou se foram, que Vossa Excelência, por favor, esclareça, registrados no Banco do Brasil, no Banco Central, esta transferência? Terceiro item, sem querer entrar na questão familiar, mas a sua esposa administrou contas vinculadas ou que tiveram transferências da trust. Pelo menos isso consta em matérias também publicadas no jornal O Globo e em outras mídias. O senhor continua sem saber essa origem? Não parece a todos nós, parece a todos os brasileiros uma simulação, deputado.
tudo leva a crer que a Trust é uma simulação para esconder recursos de origem não lícita. Neste sentido, Vossa Excelência também sabe, e os documentos comprovam, que a Trust recebeu depósitos de 1.300.000 francos suíços, em torno de 5 milhões de reais. E Vossa Excelência, como criador, como beneficiário, em algum momento como administrador, ou quem cedeu, quem assinou os termos para o administrador da Trust, não sabe até hoje a origem desses recursos e como eles foram parar na Trust, que Vossa Excelência é beneficiário, que Vossa Excelência é criador, que em algum momento Vossa Excelência foi administrador e que em algum momento, segundo as matérias e documentos apresentados nas matérias, a sua esposa teria recebido esses recursos na sua conta, vinculada ao cartão de crédito. Então, se a gente quer se manter efetivamente, deputado Eduardo Cunha, ao que foi colocado por Vossa Excelência na CPI, essas são as dúvidas mais evidentes. Não há nenhuma transparência, e Vossa Excelência aqui, com as suas habilidade, inteligência, ousadia, coragem, Vossa Excelência aqui traz argumentos, traz documentos, mas não consegue esclarecer. Por que isso não está? E se está, por favor, traga a nós, comprovado na sua declaração de renda, como foi constituída essa trust e por que depósitos foram feitos lá de uma bagatela de 5 milhões de reais. Por favor, explique isso para nós, porque ficaria mais fácil. E, para finalizar, a imprensa tem dito aqui que Vossa Excelência traria dossiês de alguns parlamentares. Faça um bem à nação e a essa casa. Se Vossa Excelência tem dossiês de parlamentares, exponha-os, traga-os a público. Eu acho que é importante, inclusive, que os parlamentares não fiquem sob a suspeita de que, eventualmente, quem perguntar a Vossa Excelência está sob ameaça e que quem não perguntar, não perguntou, porque supostamente teria um dossiê, ou diga que não há dossiês. E queria dizer que Vossa Excelência foi um presidente, do ponto de vista administrativo, que fez a casa trabalhar, fez os trabalhos aqui avançarem. Teve um papel importante, em um momento importante para o Brasil, que era realizar o impeachment. Vossa Excelência fez as comissões trabalharem, mas isso, infelizmente, não absolve Vossa Excelência e não lhe pode lhe deixar impune e nem lhe absolver, lhe deixar sem a responsabilidade de trazer os esclarecimentos aqui desses recursos no exterior, deputado Eduardo Cunha. E, neste momento, acho que o STF abusou a suspender um mandato parlamentar. Se fosse o Executivo, seria uma ditadura. Veja bem, foram indicados pelo Executivo, indicados, que suspenderam um mandato parlamentar. Isto é um regime de exceção. Mas Vossa Excelência, a permanecer na presidência, mesmo que suspenso, está fazendo um mal a esta casa, está fazendo um mal ao governo, está fazendo um mal à nação brasileira. Seria oportuno que Vossa Excelência renunciasse. Até porque, se Vossa Excelência continuar a exercer as suas influências e o seu poder com o seu grupo parlamentar aqui dentro da casa, vai chegar o momento que o STF vai entender pela sua prisão. Então, a bem de todos, renuncie, deputado Eduardo Cunha, à presidência da Câmara dos Deputados. Era isso, presidente. Deputado Eduardo Cunha, quer responder? Vou responder, claro. Por favor. Não, em primeiro lugar, deputado, cumprimentando Vossa Excelência, quero deixar claro uma coisa. Eu não falei de dossiê, quer trazer dossiê de quem quer que seja. Eu não costumo ter o hábito de ameaçar quem quer que seja. Vossa Excelência fez a maior parte da sua assertiva lastreado em matérias jornalísticas ou publicações jornalísticas. Isso é só mais uma prova que nem tudo que se publica pode ser necessariamente verossímil. Então, se fofocas ou coisa dessa natureza, eu não preciso vir ao Conselho de Ética se eu tiver alguma denúncia a formular contra quem quer que seja. Eu posso fazê-lo a qualquer momento, de qualquer forma. Então, eu não tenho nada. Vossa Excelência, nem Vossa Excelência, nem qualquer parlamentar desse Conselho se sinta constrangido ou acuado sobre qualquer ameaça. Não há, da minha parte, eu vim aqui para responder o momento processual da minha oitiva na fase de instrução probatória. Somente isso. Estou exercendo o meu legítimo direito de esclarecimento a Vossa Excelência e o meu legítimo direito de defesa.
querer constranger o meu direito de defesa, me atribuindo fatos que não são verdadeiros, Vossa Excelência queira me compreender que é um constrangimento. Então, eu não vi da minha boca nenhuma declaração de ameaçar quem quer que seja. Pode ficar tranquilo que quando eu tiver alguma coisa contra qualquer um, ou no momento que eu quiser fazê-lo, eu farei sem precisar do palco do Conselho de Ética para isso. Basta tornar público da maneira que eu melhor entender. Então, não existe isso, e eu quero refutar com muita ênfase. Eu não quero para justificar ou para defender dos atos que me são atribuídos, que os defeitos dos outros sejam a solução das minhas virtudes. Eu não estou aqui para disputar defeito. Então, há o momento apropriado e a forma de fazê-lo. Eu deixar isso muito claro, que eu posso ter a restrição a quem quer que seja, podem ter a restrição a mim, quem quer que seja, mas eu trato a todos com respeito, com consideração, e respeitando também, eu gostaria de ser respeitado. Então, não há da minha parte, nunca houve nenhuma natureza de tom ameaçatório, de qualquer natureza. E Vossa Excelência também tem uma contradição, quando critica o Supremo Tribunal Federal, que eu não quero falar sobre esse assunto, que não é o motivo, mas, ao mesmo tempo, já antecipa o que vai acontecer, justificando a própria atuação do Supremo. Então, Vossa Excelência concorda que o Supremo tomou uma decisão equivocada com relação a isso, e que exagerou, e um exagero acaba qualquer exagero, é consequência do outro. Apenas não pode ter um exagero e outro exagero. Se permite para esclarecer, claro, a minha posição é com todo respeito a Vossa Excelência. É com relação à suspensão do seu mandato. Sem dúvida. Não a sua a presidência e nem mesmo a sua prisão. Mas eu não fui suspenso da presidência. E nem mesmo a sua prisão. Eu fui suspenso do exercício do mandato e por consequência das funções de presidente. Eu não fui suspenso da presidência. A decisão do Supremo é essa. Ele me suspendeu do exercício do mandato e por consequência das funções de presidente. É essa a decisão do Supremo. Então, eu não fui suspenso do mandato e da presidência. Então, com relação especificamente ao ponto que Vossa Excelência colocou, a maior parte eu respondi aqui no debate com o relator, que colocou de uma forma técnica, respeitosa. Eu cumprimento, agradeço. Posso até discordar, mas eu elogio a forma. Eu queria dizer a Vossa Excelência, obviamente, que Vossa Excelência adotou mais o cunho normal, natural, faz parte do embate político, o cunho de natureza política. Efetivamente, o trouxa não é uma mulher bonita, porque ele foi criado pela Convenção de Haia, de 1985. E existe 3 tipos de trouxas que são consecutados no mundo. Existe o chamado trouxa protetivo, quando você tem, provavelmente, um vulnerável que não tem condições de gerir o seu patrimônio e é constituído um trouxa para administrar o seu patrimônio nas condições pré-estabelecidas. Existe o Business Trust, que é o trust que é adotado quando, um exemplo, familiares que são detentores das ações de uma empresa, ou de um conglomerado, ou de um negócio, transfere as suas ações para o seu trust para evitar disputa de controle acionário ou discussão acionária e ficam com a forma de seus rendimentos associados. E existe o Trust Family, o familiar trust, que quando você passa para a administração do seu patrimônio de natureza familiar e de sucessão familiar. Então, não é um contrato que você escolhe uma mulher bonita, porque no mundo existe hoje bilhões, se eu não diria trilhões de dólares que são administrados, doados a trusts, dentro da forma que todos, não é escolher alguém e esse alguém passou a se ter confiança. Existem regras de legislações no mundo que permite a punição exemplar por quem atua aviltando qualquer tipo de administração ou de patrimônio. Se fosse assim, Vossa Excelência também não entregaria para um banco. Vossa Excelência tem que entregar para o banco, entrega para um banco, e o banco tem as suas regras, de acordo com os bancos centrais, de acordo com o que o governo garante o mínimo. É a mesma natureza de confiança. A palavra trust, aliás, quer dizer confiança. Então, consequentemente, o que eu fiz não é nada diferente do que é feito na maior parte do mundo. Se o objetivo fosse ocultar, eu já falei aqui antes, eu provavelmente teria feito uma fundação, teria me escondido da fundação, como muitos fazem, teria escondido a forma como aplica na fundação, e certamente ninguém conheceria isso. O trust é transparente, e é essa transparência que, ao contrário de ser criticada, ela tem que ser elogiada. E eu não podia declarar, se Vossa Excelência teve a oportunidade de ver os especialistas que aqui falaram, eu faria a declaração falsa se eu declarasse o trust, porque ele não me pertence o patrimônio. Eu não posso declarar algo que não me pertence. E a origem, eu já falei aqui, a origem é anterior aos anos 80. E mais, volto a falar aqui,
não me cabe discutir que não seja a propriedade, a titularidade do patrimônio ou da conta daquilo que existia no momento que eu fiz o depoimento à CPI. Naquele momento, que foi palco da ação da Suíça, que é palco da transferência da persecução para o país e que é palco daquilo que está sendo contestado, é única e exclusivamente o Trust Netherton. É sobre esse que eu sou obrigado a ter que lhe esclarecer, e é sobre isso que é objeto da representação. E sobre isso eu estou disposto a esclarecer. Qualquer coisa fora disso, eu vou estar incorrendo na legalização da nulidade, e eu não farei. Eu não estou aqui, embora Vossa Excelência esteja com toda a razão fazendo o seu político, eu não vou entrar no debate com Vossa Excelência sobre a presidência ou não da Casa, sobre a razão ou não de prejudicar, porque eu vim aqui para um processo, no momento processual de um processo, que tem consequências e tem responsabilização. Então eu estou depondo. E como depoente numa oitiva, eu tenho que me restringir àquilo que seja para o julgamento de vocês. É essa a minha posição, e é essa a resposta que eu entendo, porque a maioria dos detalhes já está contido naquilo que eu respondi do relator. É só a procuração que eu quero esclarecer, me lembra aqui o advogado. Em primeiro lugar, eu não detenho procuração, quem quer que seja. Segundo, em 2008, é fora do tempo processual da existência do patrimônio afetado ao Trust Netherton. Então, eu não tenho procuração, eu não tinha movimentação da conta, de nenhum dos trusts anteriores, nem desse trust, não tinha capacidade de movimentar, não tinha propriedade, não tinha a titularidade, e não há um instrumento jurídico que possa ser colocado aqui que comprove que o trust existindo, com quem era o habilitado a poder movimentar, aplicar, ou resgatar, ou pagar, ou vender, ou destruir, era única e exclusivamente o trust. Então não existe da minha parte, para deixar claro, mas mesmo assim, 2008 não era aquilo que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo 2014, 2015, é onde a existência do patrimônio constituído debaixo do Trust Netherton.